Então, aqui a gente tem uma representação do Baal, né? Já falando logo aqui um pouco para vocês sobre essa divindade, né? Então, aqui a gente tem o bronze fundido, sólido, de uma estatueta votiva. O que é votivo? Votivo é algo que se fazia referência a oferendas, né? Algo nesse tipo. A gente tem muita estela votiva, por exemplo, no Egito, nas tumbas, né? A gente encontra muito isso. Então, aqui a gente tem essa estátua de bronze, né? Representando ali o deus Baal, né? E foi descoberta em Tel Megido, né? Datada ali de meados do 2º milênio, antes da Era Comum. Esse Deus é o quê? O Deus da fertilidade, do clima, da chuva, do vento, dos relâmpagos, né? Você vê que ele está com a mão erguida aqui, né? Para como se fosse lançar um raio, né? Então, das estações, né? A gente vai ver justamente isso no ciclo de Baal. O ciclo de Baal é uma série de acontecimentos envolvendo essa deidade, essa divindade, né? Algumas situações ali pelas quais ele passa, que são responsáveis por gerar estações do ano nessa localidade. As pessoas mediam essas estações a partir e correlacionavam com a movimentação desse Deus, com eventos relacionados a essa divindade. Então, ele era responsável ali por toda a questão das águas, né, porque eles dependiam muito das chuvas, por exemplo, por causa da agricultura. Não era como o Egito. O Egito dependia mais da questão do rio, né? O rio Nilo, no caso, Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates, né? A questão dos períodos de cheia, de seca, né? E aqui não, aqui a gente tem um Deus regulando o clima, as estações, né? A gente tem ali ele controlando essa questão das chuvas também, e ele também está associado à guerra, aos marinheiros também, né? A gente vê muito essas estatuetas no Líbano atualmente, foi a antiga Fenícia, né? O Líbano também é outro local de grande, Baal teve muita influência no Líbano, e uma região de, como é que eu posso dizer, grande, ele teve muita influência lá, ainda hoje a gente vê as estatuetas, né, e tudo, tem muita arqueologia, aquela região do Líbano, né, o sul do Líbano, era um local que eu gostaria muito de morar, quem sabe um dia, no sul do Líbano, região interessante para mim. Então, o Baal, pessoal, ele era um título, né? O significado ali, ele significava ali, tipo, proprietário, senhor, né? Nas línguas semíticas, né? Do noroeste, ali faladas no Levante, durante aquela antiguidade. Então, do seu uso entre as pessoas, né? Passou a ser aplicado ali aos deuses, né? A vários deuses. Então, os estudiosos anteriormente, eles associavam esse teônimo, né, aos cultos ali solares, a uma variedade de divindades patronais não relacionadas ali. Mas, assim, várias inscrições, elas mostraram que o nome Baal estava particularmente associado ao deus da tempestade, da fertilidade, que era o Haddad ali da mitologia acadiana, que era ali o deus da tempestade, da chuva, ali nas religiões cananeias, e na antiga Mesopotâmia também, né? Então, a Bíblia hebraica inclui ali o uso do termo em referência a várias divindades levantinas, né? Muitas vezes com aplicação a Haddad, que foi considerado ali um falso deus, inclusive, né? Eles consideravam um falso deus, e esse uso ele foi adotado pelo cristianismo e pelo Islã também, às vezes sob a forma de Beuzebu, na demonologia, né? Tem isso também, tem essa influência. Aqui eu vou mostrar uma outra cultura material. Aqui, pessoal, nessa imagem a gente tem uma estatueta de bronze também, de um Baal, né, ali dos séculos 14 a 12 antes da Era Comum, foi datada nesse período, encontrada ali também na região que foi na antiga Ugarit, na região atual de Ras Shamra, no norte da Síria, né, costa mediterrânea, uma cidade portuária muito importante, e pertinho ali da costa fenícia, né, e ela está no Museu do Louvre, em Paris. Então, Baal sempre foi usado como nome próprio, né, aliás, ele também foi usado como nome próprio
no terceiro milênio ali, antes da Era Comum, quando aparece uma lista de, como é que eu posso dizer? Uma lista de divindades em Abu Salabik, acho que o nome é esse. Então, a maioria dos estudos modernos, né, afirma que este Baal, geralmente ali distinguido como Senhor, ele era idêntico a esse outro deus da tempestade, da fertilidade, Hadad. Ele também aparece ali na forma de Baal, Hadu, né? Então, os estudiosos eles propõem ali que assim, à medida que o culto de Hadad aumentava em importância, o seu verdadeiro nome ele passou a ser visto ali como sagrado demais para qualquer um, exceto ali o sumo sacerdote. Né? Então, falar em voz alta e o pseudônimo Senhor, né, Baal, ele foi usado em seu lugar como Bel, né, foi usado para Marduk entre os babilônios, Adonai para Yahvé entre os israelitas, né? Então a minoria ali de pesquisadores propõe ali que Baal era uma divindade cananeia nativa e cujo o culto, né, foi identificado, absorveu ali aspectos de Hadad. Então, independentemente da sua relação original ali no primeiro milênio, antes da Era Comum, essas duas divindades eram distintas. O Haddad, ele era adorado pelos arameus, né? E o Baal é pelos fenícios, né? Pelos cananeus, né? Então, Baal, pessoal, é bem atestado ali em várias inscrições sobreviventes, né? E era popular ali em vários nomes teofóricos em todo o Levante, né? Mas ele é geralmente ali mencionado junto com outros deuses, né? E o seu próprio campo de ação, ele raramente ali, ele de fato ele é definido. No entanto, ali os registros ugaríticos, eles mostram como um deus realmente do clima, né? Com poder ali, tipo, ele sempre está associado, esse Deus, ao clima. Né? A gente vê muito isso, com poder ali particular sobre raios, ventos, chuva, fertilidade. Então, os verões secos da área foram explicados com o tempo, como o tempo de Baal, né, no submundo. Era o período que ele estava ali no submundo, que gerava aqueles verões secos que a população daquela região tinha, né, e o seu retorno no outono causando ali aquelas tempestades que iriam reviver a terra. Né? Então, tudo isso que eu falei aqui está relacionado ao ciclo de Baal. Essa série de acontecimentos, de conflitos, de guerras entre esse Deus e outras divindades também. E tudo isso, inclusive ele lutou com monstros marinhos, também tem nas mitologias, né, relacionadas ao ciclo de Baal. Então, tudo isso relacionado à questão climatológica, né, da região. Então, isso seria realmente o ciclo de Baal, tá, pessoal? Só para melhor entendimento, tá? Então, assim, a adoração de Baal em Canaã, onde ele eventualmente ele acabou suplantando ali El como líder dos deuses, patrono ali da realeza, né? Então, estava ligado à dependência ali das regiões dessas chuvas. E ele era o deus das chuvas. Isso era importante para aquelas pessoas, esse culto a Baal, né? Eles precisavam das chuvas ali para a sua agricultura. E ao contrário do Egito e da Mesopotâmia, né, como eu falei para vocês, que concentravam ali na irrigação a partir dos próprios rios dessas regiões, né? Já ali no caso, né, de Ugarit era diferente, né? Então a ansiedade sobre a disponibilidade de água ali que eles precisavam para as colheitas, para as árvores, né, aumentou ali a importância do culto a esse Deus, né, que focou ali a atenção no seu papel realmente como Deus da chuva. Ele também foi chamado ali durante a batalha, ele era muito convocado, eram feitos cultos ali para ele ajudar ali nos conflitos, né, nas batalhas, mostrando que se pensava que ele intervinha realmente, ele iria intervir ativamente no mundo do homem. A gente vê isso também no Egito, né, os deuses egípcios ali, de certa forma, naquele universo astroteológico, né, interferindo no dia a dia daquele povo.
Então aqui a gente vê a mesma coisa, o Baal ali intervindo ativamente no mundo do homem. Ao contrário de El. El era tipo um deus mais distante, como se Baal estivesse mais próximo ali da humanidade e das necessidades, né, da humanidade como um todo. Então a gente tem essas questões também. E a cidade libanesa ali de Baalbek, que a gente tem, né, que recebeu o nome de Baal, né, esse nome tem tudo a ver com essa divindade, o nome da cidade lá de Baalbek, que inclusive tem aquele templo lá, megalítico, pré-histórico, né, tem vários períodos aquele templo, um local bem interessante de ser estudado. E, alternativamente, Baal, ele é um corregente divino ali com El. Em determinado período se coloca ele dessa forma, né, um corregente, onde El era o executivo, realmente, enquanto Baal era o sustentador do cosmos. Olha que interessante esse universo lá deles, né, o universo astroteológico,